Fala, Fernando. E aí, velho? Bom? Beleza, e você? Vamos só dar uma conferida na sua internet aí, na minha. Tudo certo? Tá me escutando? Legal? Tô te escutando bem. Ah, bacana. Vamos só dar um tempinho aqui pra galera ir entrando. O pessoal tá entrando aqui, acenando. Deixa eu ver quem que já tá entrando por. É meu calouro, né, cara? Tem que escutar a live do veterano. Ó, Amaduzão, amanhã eu sei, hein, cara. Amanhã é você. Vamos falar um pouquinho de jiu-jitsu aí, cara. Mudar um pouquinho a rota aqui, mas continua sendo um assunto muito. E aí tem um pessoal me ligando aqui, desculpa, viu, gente? Vamos lá. Rafinha. Esse garoto aí do outro lado, assim eu chamo, mais conhecido como Dom Raton pela galera aqui do Robson, é um cara extremamente inteligente, ele vai falar um pouquinho dele, mas extremamente criativo, mas eu não queria falar sobre isso não, eu queria falar sobre a qualidade que eu admiro muito, que é ele não nega desafio, ele não é um cara que arrega no português para nenhum tipo de coisa que se torne desafiador. O Robson, como sempre, eu vou exaltá-lo aqui, que eu acho que é uma inovação muito legal, que a gente sai do mundo da invenção para poder falar sobre inovação mesmo como negócio. E o Rafa entrou quando a gente começou, de fato, a entender que um dos pilares de Robson, que é a gamificação, a gente precisava de ter, quando você estuda gamificação de fato, e na especialização que eu fiz, existem alguns pilares para que isso funcione. Um deles é ter um storytelling por trás, é ter um personagem, é ter um lado mais lúdico, que as coisas engajem o usuário que vai fazer a utilização. E o próprio nome já diz, Robson, né? O objetivo é que a gente tenha um assistente, e esse assistente se torne virtual. A gente está falando disso aí praticamente há 4 anos atrás, né, de agora. E uma das coisas que eu queria fazer era dar vida a esse personagem, é ter um Robson. Obviamente, tem que agradecer aqui os caras, não sei se eles vão participar da live, mas os caras que passaram por aqui, o Douglas, que de certa forma pegou um rascunho meu do que eu gostaria de ter do Robson, com a característica própria, que era o olho grande, enfim, que é umas características de design, e deu vida para esse cara, o Pedro, que passou junto com a gente na época, o Nangil, que passou, e o Rafa é um cara que veio agregar para a gente, eu considero ele praticamente time Robson, porque de fato nos ajuda muito, mas é um cara que hoje faz a parte para a gente da programação geral, aí, principalmente do que se refere a 3D, no que se refere à parte de mobile e aumentada. Ô, Rafa, eu não vou me arriscar, velho, a falar sobre você, das suas formações e de tudo, mas eu acho que é legal a gente passar para a galera aqui.
E também o Paulo Neves, cara, entrou aí também, tá lá junto com a gente. Eu não vou me arriscar a falar sobre sua formação e, de fato, também o que é realidade virtual e aumentada. Então, Você já tá rindo aí, né, Fernando? então, se apresenta aí, cara, a bola tá contigo. Obrigado pela oportunidade também de ter me chamado. Meu nome é Rafael, eu sou formado em Ciência da Computação pela UFMG e a minha área de especialidade hoje é desenvolvimento de jogos. Eu peguei essa área de oportunidade. Então, eu criei junto com a minha sócia um pequeno estúdio de jogos aqui em Belo Horizonte, há 2 anos atrás, chamado Cube Interativo, e a gente tenta fornecer serviços que normalmente os próprios clientes não sabem que existem, porque tem ainda um preconceito sobre o que é jogos, né? Então, assim, quando a gente fala de jogos, todo mundo pensa ali, o Flappy Bird, aquela coisa mais tradicional. Mas hoje em dia, jogos, ele está envolvido em quase tudo. E novas tecnologias que surgem vêm justamente para forçar esse tipo de desenvolvimento, a trazer profissionais que antes estavam só ali pensando no joguinho mesmo para agregar em business, em indústria, em melhoramento de performance, em qualidade de saúde dos próprios profissionais, em treinamento. Então, tem muita coisa envolvida. Então, assim, a nossa empresa hoje tenta prestar esse tipo de serviço. E a gente começou justamente com uma oportunidade que foi na Robson há 5 anos atrás, talvez. 5 anos atrás, talvez, justamente nesse comecinho aí, quando o pessoal ainda estava desenvolvendo o conceito do que era a ferramenta, daquele avatar que estava dançando lá e tal. Aí, que foi desenvolvido brilhantemente pelo Pedro, pelo Douglas, que também são profissionais que trabalham comigo, já que é uma área multidisciplinar, a gente teve o prazer de trabalhar depois, de novo, várias vezes. Então, a partir do momento que a gente pega um pouco nisso, a gente vê a complexidade da área, os pilares que a gente tem que desenvolver para chegar onde a gente está hoje. Qual é o cliente, qual é a demanda, você vai precisar de fornecer uma coisa muitas vezes que nem está ali, que nem existe ainda, fornecer um pouco de sonho. Os clientes nem sabem que precisam disso. E só depois que você desenvolve e fala, nossa, que legal, você está no limiar da tecnologia, né? A gente está acostumado ao mais tradicional possível, mas a gente fica um pouco no limiar da tecnologia ali, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, com o que o pessoal tem, o que dá para implementar, etc. Então, acho que é um pouco disso a minha introdução. Show, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafa, para a gente poder bater um papo aqui, né? Primeiro, o FMG, como sempre, formando excelentes profissionais. Eu acho que vale a gente ressaltar aqui, o grande professor Ivan Moura trouxe ciência da computação praticamente para o FMG. E a gente tem muita gente boa aqui, né? Os polos aí de tecnologia Brasil passa por aqui, passa por Campina Grande, na Paraíba, passa por Fortaleza, são boas instituições que formam grandes profissionais. E aí você entrou num assunto muito legal, cara, que são jogos, que é o que motiva muitas vezes as pessoas fazerem os primeiros encaixes de raciocínio a respeito de realidades, né? Eu aqui em casa mesmo tenho Vive, que é um tipo de óculos que a gente vai falar um pouquinho, eu tenho o PSVR ou PSVR, que é o PlayStation para realidade virtual, e realmente dão novas vidas para os jogos, dão novos processos de imersão, é um negócio muito legal. Mas até antes da gente comentar sobre isso, assim, né, cara, como que você vê hoje a formação de um novo profissional que quer trabalhar em jogos? E aí, antes de você me responder a respeito disso, é muito comum quando a gente pega a garotada, principalmente agora, né? Eu tô com 38, você deve ter aí 25, mais ou menos. 25 Gerações é isso, Renato? diferentes. 30 anos, pô.
É porque você já tá com a cara de acabado. Brincadeira, é porque eu não queria te revelar. Mas você tá novo ainda, cara. Você tá novo. Mas, enfim, 30 anos. O que eu quero dizer é assim, cara, se na minha geração, na sua, de quem tem 20 anos, o mercado de jogos já era, de certa forma, motivador, imagina agora, velho. Que, tipo assim, um menino de 2 anos de idade pega seu celular para poder jogar. Então, eu acho que é uma profissão que, em primeiro momento, tipo, nossa, os olhos de uma criança achar que ele vai desenvolver jogo e que ele vai ficar fazendo animação o tempo todo. Então, explica rapidamente, cara, assim, rapidamente não, até que você precisar, mas quais são os pilares dos desenvolvedores de game, né? O cara ele não começa simplesmente fazendo animação e fazendo o boneco dançar. Me fala um pouquinho disso aí, cara. É legal tocar no assunto, que eu vou fazer uma pontinha com a live do Rafa de ontem sobre o processamento de dados, porque na live de ontem foi falado um pouco sobre o cara que gosta da tela preta, né, de digitar na tela preta, etc. Eu acho legal que da área de jogos, ela é completamente oposto. Então, quando eu estava na faculdade, assim, eu sempre entrei com o intuito de desenvolvimento de jogos e sempre eu entrei na faculdade para tentar melhorar o desenvolvimento de jogos e lá dentro eu descobri que, na verdade, eu estava aprendendo outras coisas e jogos eu não estava aprendendo nada, mas ela serviu de base para isso. Então, o pessoal que gosta da tela preta, na verdade, eles são de outra área, porque a área de desenvolvimento de jogos ela é a ponte de comunicação entre o visual e o abstrato, que ninguém entende, da programação, que é a tela preta. Então, quando a gente fala disso, ela é uma área muito legal para se começar. Você não precisa ser engenheiro da NASA para começar a desenvolver isso. O pessoal fala, não, pô, desenvolvimento de jogos. Não, o início ele é simples para todo mundo. E se você pega a programação inicial, básica, para outras áreas, você vai aprender lá o clássico Hello World, né? Que eu vou imprimir na tela o Hello World, é o primeiro código que você aprende. Quando a gente está indo para a área de desenvolvimento de jogos, talvez seu primeiro projeto seja uma coisa mais palpável e que seja mais legal. Vou fazer o meu clone do Flappy Bird. Então, isso agrega a trazer as mentes mais jovens para a área. Essa simplicidade inicial de se formular um projeto e você falar assim, pô, legal, olha isso aqui, mãe, eu fiz isso aqui. Ela é muito mais palpável do que você falar, nossa, olha que legal, imprimi um negócio na tela. Apesar das complexidades ali não serem diferentes, entendeu? É um pouco mais sobre projeto, em o que você vivencia. O profissional da área de jogos, ele é especializado em fazer essa ponte de comunicação e de fazer o uso de recursos que outras áreas não utilizam, que é você abusar do máximo possível do software, do hardware que você está utilizando. Então, outras áreas, como a gente chegou a conversar mais cedo, outras áreas não têm esse tipo de demanda. Então, quando você vai baixar um jogo, no computador, você lê aquelas letras miúdas lá, requisitos necessários do sistema. Então, é justamente isso que o profissional de jogo faz. Ele está especializado em usar todos os recursos do computador. E essa é a complexidade da área. Quando a gente começa, a gente não percebe isso, porque a gente tem supercomputadores em casa hoje em dia. Então, quando você vai desenvolver uma coisa boba lá, um jogo simples, etc., está rodando no seu computador, você fala, nossa, é tão fácil, já sou profissional, mas a linha ali é tão íngreme depois, você tem uma barreira ali do Flappy Bird, uma barreira do Angry Bird ali, para depois falar assim, nossa, sou um profissional, olha quanta coisa eu preciso saber, quanto você precisa esmiuçar em cada área. O estudo, eu acho que não para, as tecnologias vão surgindo sem parar. E às vezes a gente chega em demandas, que eu vou citar o Robson aqui, porque, justamente porque você é o Robson e me deu essa oportunidade disso, que é justamente, como é que a gente vai rodar isso num computador do pessoal lá da operação, que às vezes nem tem placa de vídeo. Aí você entra na especialidade disso, que é justamente, eu já não vou mais fazer
já não vão mais fazer jogo, isso aqui já é ciência, isso aqui já é estudo, é entender profundamente como cada componente do computador funciona, como cada componente interage, etc. E é uma coisa que outras áreas muitas vezes não vivenciam. A gente usa 10% do processamento do nosso celular, às vezes, 5%, quase nada. Esse aplicativo do Instagram mesmo, ele usa pouquíssimo de processamento, uso de bateria, etc. Coisa que na área de jogos a gente tenta absorver tudo possível, dependendo Cara, da demanda isso, do cliente, ô, claro. Rafa, e isso daí eu acho que é o grande segredo, né, cara? Assim, eu vejo uma das coisas que eu sempre acompanho na formação dos profissionais, às vezes, e eu tento traduzir isso de negócio, é assim, cara, criar as coisas é fácil, tornar usável, performático, que é o desafio. Então, eu sempre falo que quando a gente está em formação ali, criar algo em casa cara, não é bicho de sete cabeças. Hoje você tem várias formas de você aprender sobre isso, mas tornar isso performático, que é o que você está falando. Será que vai funcionar no celular de quem tem um celular com menos poder, um celular mais simples, ou só vai funcionar isso em iPhone 11, né? Ou seja, Exato. em celulares ou computadores extremamente potentes. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui na profissão, cara, só para a gente poder tentar ilustrar o seguinte. Quando a gente fala de criar uma animação, imagine na sua cabeça um jogo pequeno aí, se a gente estivesse falando aqui de profissões, né? Cara, para fazer um boneco movimentar, você precisa de ter alguns caras aí para poder fazer isso, né? Você precisa de ter um cara da arte, que é o cara que vai desenhar, você precisa de ter o cara que, de certa forma, vai fazer a programação do movimento ali, estou falando de um português mais tranquilo aqui, você vai ter que ter um cara que vai ter que tratar a iluminação daquele jogo, ou seja, paisagem. Me cita aí, cara, no mínimo 4 perfis que você vê de criatividade para se fazer um jogo. Um cara criativo, desde o cara do desenho, tenta me falar aí 4 perfis aí rapidinho. Na área de desenvolvimento de jogos, falando em jogo cru, né, nós vamos ter profissionais da arte. Aí eu vou citar o André aí, que acabou de entrar aí, profissional da arte 3D. Os profissionais da arte 3D, ele faz o desenho, aquela escultura daqueles objetos que você está vendo na cena. E dentro dessa área, nessa própria área de 3D, a gente tem várias especialidades. O cara, ele pode saber fazer só escultura, ele pode saber também animar os personagens, que já é outra habilidade. Ele pode saber só a metade, que é só fazer o esqueleto do personagem e outro artista animar. Então, e ali tem séries de otimizações, não cabe a mim falar isso, eu deixo isso talvez para o André comentar aí no chat, ou o Luiz, que também está aí no chat, excelentes artistas 3D, eles podem falar muito melhor que eu sobre as especialidades, sobre como utilizar todos os recursos, tem muito estudo em volta disso, são outras áreas. E nós, tem o profissional de desenvolvimento de jogos, que é o programador, o desenvolvedor, que sou eu, ele faz a ponte de comunicação entre o que o artista faz e o que é o requisito sistema, que é para mostrar ele na tela. Então, você chega e fala, nós precisamos de um bonequinho dançando. Aí alguém me entrega o bonequinho dançando. Ele está nos conformes? Isso aqui não é pesado demais para rodar no mobile? Como que a gente vai otimizar isso? Como que a gente vai fazer ele dançar? Como que vai ser o uso de memória disso? Como que vai ser o uso de processamento? O quão bonito isso está? A gente tem que melhorar a qualidade gráfica, e às vezes não está nem relacionado ao artista, porque o artista ele nos manda uma escultura, às vezes a gente tem que melhorar a iluminação aqui e ali. Então é um trabalho multidisciplinar. Esses são os 2 profissionais principais. Tem o cara da sonoplastia, depois quando você vai migrando, tem o concept artist, que a gente fala, que é o cara que desenha em 2D, que é literalmente o que fala do conceito inicial de tudo. Ele desenha em 2D e faz todo o storyboard para o artista 3D pegar aquela ideia. Então, ele é quase o que dá vida antes do processo todo. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento de jogos, é uma área extremamente multidisciplinar. Tem o roteirista, o diretor de arte. Então, assim, dá para falar inúmeras profissões que encaixam nisso. Mudando um pouco do nosso... tem que gostar de arte, né, cara? Não tem que gostar só de programação. Tem que ser uma pessoa
no sentido do italiano Domênico, tem que sair sempre do ócio criativo, tem que sempre ser um cara que... curiosidades aqui sobre o Rafael, por exemplo. O Rafael é um cara que trabalha de noite, então, assim, literalmente troca o dia pela noite, porque talvez é o momento que ele pensa melhor, que ele raciocina melhor. Apesar de ser uma brincadeira, isso é muito sério, né, cara? Assim, eu, por exemplo, Fernando, eu sou criativo no banho, velho. É um trem louco mesmo, mas assim, muitas vezes eu levo o celular para o banheiro, porque eu estou tomando banho, eu lembro das coisas, debaixo do chuveiro eu escrevo assim, ou gravo um áudio para poder lembrar daquilo depois. Então, existem esse ócio criativo, não é simplesmente programar, né, cara? Você tem que ter uma criatividade, você tem que ter uma inspiração. Às vezes você tem que parar ali, escutar uma música diferente. Não é literalmente pegar e programar, né? Não desmerecendo a programação, mas tem um lado todo de criatividade, né, cara? Eu acho interessante ressaltar que a gente tem que entender que nem sempre nós somos os mais aptos para fazer uma tarefa dentro disso, né? Então, assim, eu vejo muito isso quando trabalho na indústria, a gente vai fazer um projeto para uma indústria. Então, assim, não vou ser eu que vou ditar as regras em relação à engenharia da coisa. Então, são vários profissionais que vão encaixar e vão ditar para a gente regras de negócio, e as regras de negócio a gente vai tentar modelar para o mundo da computação, usando nossa especialidade, mas são várias outras pessoas por trás que falam isso. Até na própria Robson, atualmente, a gente adicionou aquela máscara lá de Covid. O pessoal, não, muito legal o que você fez. Não, se você está elogiando o desenho, não foi eu, o pessoal Rafael, que fiz. Foi outra Envolve pessoa. Muita gente, né, cara? Tem muita gente por trás, tem muita gente no processo ali falando assim, ei, como é que tem que ser? Pô, ficou legal, não ficou legal? Aí vem um artista desenha, aí depois a gente vai programa, coloca ali no mundo, otimiza a memória, gerencia. Então é uma área que, felizmente e infelizmente, ela é cooperativa. E essa talvez seja uma das grandes complexidades de você se profissional da área. Você saber que você não vai fazer isso lá e falar assim, nossa, eu vou fazer o novo Final Fantasy, eu vou fazer o novo jogo que vai estourar no mercado. Você não vai conseguir fazer isso. São vários profissionais. Da mesma forma que um cara do cinema não filma um filme sozinho, porque precisa de ator, precisa do cameraman, precisa do roteirista, etc. Você pode até fazer, mas não vai ser o grande blockbuster. Então, assim, é interessante saber nosso lugar também e passar a valorizar os outros profissionais, escutar os outros profissionais, os outros especialistas. A gente não é especialista em tudo na área de programação. Isso é muito legal de discutir. Um time, né, cara? Não tem como. A gente não joga um jogo sozinho, principalmente na criatividade. Nem todo mundo tá bem todos os dias, né? E para poder criar e dar vida, que eu falo, que esse mercado de jogos da vida. Ali você depende de muita coisa. Cara, me fala um pouquinho, Rafa, a diferença, cara. A gente já falou de profissionais aqui. A Ivete perguntou aí sobre a quantidade de pessoas que trabalham no jogo. Enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Mas me fala assim, se você tivesse que fazer um pitch, para quem não sabe o que é pitch aí, é um jargão dos startups, você tem um tempo para defender uma ideia. Me fala um pitch rápido, tipo 1 minuto, o que é realidade virtual para você e realidade aumentada. 1 minuto para cada. Como é que você defenderia isso, cara? Se eu tivesse que explicar isso para uma pessoa um pouco mais fora do mundo da tecnologia. Realidade virtual é você esquecer que o mundo real existe. Você está sendo transportado para um mundo completamente à parte. Então, você coloca um óculos e esquece que a sua vida você está no seu quarto. Então, às vezes, experiências de realidade virtual, você está dentro do jogo lá jogando, de repente você fala assim, como assim? No jogo você está de dia e na vida real você está de noite no seu quarto. Você esquece onde você está. Literalmente, você sai do mundo e você reconstruir um mundo completamente novo em que você está vivenciando. A realidade aumentada, ela é expandir o mundo que já existe. Vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo vai conhecer aqui na realidade aumentada. Aqueles filtros de Instagram são realidade aumentada. Você está colocando aquela orelhinha de cachorro, aquele bonequinho dançando, etc. Aquilo ali é realidade aumentada já. Você está colocando no mundo real, em que você está se vendo a partir de uma câmera, coisas que não existem.
E para isso tem outras aplicações, né? Aqueles óculos de realidade aumentada que o cara consegue colocar um painel voando na frente dele, etc. São as grandes aplicações hoje em dia que o pessoal tenta desenvolver. E em realidade virtual, a partir do conceito de ser muito aplicado em jogo, ele também tem a grande aplicabilidade para a indústria, para treinamento, etc. Você fazer uma pessoa que não está fisicamente numa plataforma de petróleo poder comandar um equipamento e ver como se estivesse lá é uma inovação de indústria absurda, que a gente chama de indústria 4.0, que está chegando. Vou pegar esse exemplo aí, cara, assim, né, é interessantíssimo isso, assim, fugindo um pouquinho dessa parte de jogos, a gente aplicar isso no dia a dia, eu vejo de duas formas, né? Na verdade, eu vou falar de duas, mas elas vão se converter no ensino. Mas eu estou falando assim, quando você tem, por exemplo, uma criança que eu vejo que pode ser uma evolução das escolas, de trabalhar a gamificação, que é uma maneira de reconhecimento e tudo, através dos jogos, mas utilizando realidades virtuais também. Por exemplo, vou chutar aqui, vou simular a criança aprender como é que ela manuseia alguns objetos na cozinha antes dela manusear, para que ela não se machuque, como que ela liga um fogão, como que ela abre uma geladeira, enfim. Eu estou dando um exemplo mais simples, mas ele também passa por um exemplo que você citou. Vou dar aqui, imaginar o Marcelor da vida, que é uma empresa gigantesca, belga, aqui do nosso lado, são as siderurgias, que tem que treinar os profissionais para trabalhar naqueles alto forno. Então, em vez de mandar o cara para lá, eu crio um ambiente virtual, eu programo esse ambiente, eu desenho um ambiente no computador. Quando esse cara, essa pessoa, né, esse indivíduo veste o óculos, ele se transporta para aquele mesmo lugar e ali ele consegue, exemplo, saber os passos, a rotina que ele tem que executar. Cara, você entra no elevador, o elevador te sobe até a boca do alto-forno, o que você coloca de ancoragem de segurança primeiro, ou seja, ele consegue fazer até movimentos no próprio corpo, identificando que ele tem que fechar um cinto ou não. É mais ou menos por aí, cara? É exatamente essa ideia, né? Você citou a Celor, nossa primeira aplicação de realidade virtual foi para a Celor, por sinal, e era justamente essa ideia. Eu acho que, assim, claro, com limitações de tecnologia, né? Porque é uma tecnologia muito recente e o pessoal ainda está desenvolvendo, isso vai demorar anos ainda para a gente ter mais sensores, mais coisas, baratear o custo, etc. Mas a ideia é mais ou menos essa mesmo. Acho que no futuro, talvez, a gente consiga simular todos os sensores, a gente consiga simular força, etc., dentro da aplicação, que hoje, assim, hoje é um problema sério da aplicação. A gente vai fazer um treinamento e a pessoa não sente a coisa que ela pega. Então, isso é um problema real, assim. A pessoa vai lá, é muito comum você numa aplicação de realidade virtual ter uma barra de um corrimão e a pessoa tenta pegar no corrimão e quase cair no mundo real, porque assim, você está lá imersivo na sua mente, mas seu corpo não tem ainda as sensações. Então, assim, eu acho que é um futuro ainda. Por isso que talvez a coisa ainda não deslanchou, assim, a gente não tem ainda todas as sensações ainda, não sei se vai ter, mas espero que a gente tenha futuramente, em nível de tecnologia, mas para esse tipo de aplicação de treinamento é mais ou menos isso, é você vivenciar uma coisa que talvez seja muito cara, muito perigosa, envolva um transporte muito longo, então o equipamento só existe na China, e você está no Brasil, e você ficar deslocando o profissional para a China, para o Brasil toda hora, talvez seja muito trabalhoso, e você está ali e na palma da sua mão, pegar um óculos, colocar na sua cara e fazer esse tipo de treinamento, fazer esse profissional, e quando ele chegar lá, talvez ele já tenha uma base disso, já esteja muito mais formado, já saiba um pouco sobre os erros envolvidos na área que ele vai atuar. No caso do alto forno, ali tem uma série de regras de segurança extremamente rigorosa. Se o cara não colocar o capacete, que é uma pedra ali no processo, você está uma área extremamente quente, você passou por uma faixa de segurança, você pode morrer. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de treinamento de zona crítica, ele está crescendo muito na área de envolvendo realidade virtual. Fiat, grandes empresas já estão
Eu ia até realmente te perguntar investindo disso, nisso? cara. Eu ia te perguntar disso, acredita? Indústria automobilística, por exemplo, cara, sei lá, quando se lança um carro, os caras têm que mandar um carro para cada localidade, né? Eu raciocinando aqui. E aí, quando eu tenho que mandar esse carro para cada localidade, eu tenho um custo de mandar o carro, enfim, E né? construir o carro, né? E construir o carro, enfim, simular o carro e tudo. Seria muito foda, assim. Eu sei que você tem projeto disso, por isso que eu estou comentando também, né? Então, tipo assim, mas de fato, você, antes de ter o carro, propriamente dito, construído, você mandar esse carro para que as agências saibam como é que treine os profissionais internamente, saibam como é que se comporta aquele veículo e tal. Seria um negócio, é um negócio interessante também, né? Ou seja, eu vejo por dois Sim. caminhos muito bons. Criança e facilidade de uso no sentido de treinar ou demonstrar um produto. Assim, eu defendo É, muito o modelo de ensino disruptivo. A Ivete comentou disso aí, que de certa forma, você ter um ensino um pouco mais voltado para o dia a dia, cases reais de vida. Então, assim, como é que você poderia explicar matemática para uma criança que daqui a um tempo jogo já é, mas daqui a um tempo vai ser muito mais utilizado? Exemplo, estou chutando aqui, você ensina para ela matemática contando coisas num negócio virtual. Ao mesmo tempo, você está uhum. trabalhando o movimento da criança, você está trabalhando um lado mais lúdico. Ou seja, não é só o fato dela contar, é o fato dela estar envolvido no ambiente, né, cara? Eu acho que aí seria um negócio promissor também dessa área. E na época de quarentena, a gente vê muito ensino à distância, e era uma tecnologia que viria muito a calhar, né? Infelizmente, ela está muito no início, o custo disso ainda não é acessível a quase ninguém, é uma coisa praticamente de indústria ainda. Claro, as pessoas têm acesso àqueles óculos de realidade virtual de celular, mas por barato, você pode construir em casa, mas não é essa a experiência que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa no nível industrial. Acho que eu não consigo nem passar para vocês o que é a experiência do que é isso. É uma coisa realmente real mesmo. Você achar que, nossa, como assim? É uma experiência muito incrível e, infelizmente, ela não está acessível para todos nesse momento pelo custo. É um custo muito alto se obter um equipamento desse, obter um computador desse, etc. Deixa eu só mudar um assunto aqui, porque eu acho que o Rafa fez uma pergunta bem legal aqui. Tá? Até antes de mudar o Sobre. assunto, cara, é porque eu tô ficando tonto. Sua câmera tá balançando pra caralho. E aí eu tô ficando tontinho do outro lado aqui. Acredito que a galera também tá. E eu queria te ver inteiro, não só a sobrancelha, tá ligado? Cuidado pra você não fazer igual aquele cara fez no vídeo e cair pra trás, que eu vou colocar na internet, cara. Mas agora você ficou de lado, né? Peraí, é que eu tô com fone de ouvido aqui. Peraí. Vocês conseguem me escutar ainda aí? Agora você tá bonito demais, bicho. Até o cabelo tá. Agora eu vi que seu cabelo tá maior e tal, tá legal. Quarentena, né? Não tem como. Corte virtualmente, cara. Inventa alguma coisa para poder fazer isso. Deixa eu só responder uma pergunta do Rafa aqui, que ele falou um pouco sobre o que a faculdade contribui na formação, né? Eu acho que a gente só aprende a ser aluno depois que a gente deixa de ser aluno. Essa é uma pergunta muito capciosa, porque quando você está na faculdade, você não entende o porquê isso existe lá. A gente aprende muita coisa e esse tanto de coisa que a gente aprende na hora, sem a aplicabilidade, ela fica um pouco perdida no mundo. A gente só vê a importância disso depois que sai e entra no mercado de trabalho, começa a atuar nas áreas específicas e fala assim, porra, aquela fórmula matemática ali realmente faz muito sentido. Eu gosto de falar muito uma matéria de primeiro período da nossa faculdade, que é GAAL, que conta com matriz, vetores, etc., que você entra lá e fala, pô, que bobagem, o que eu estou vendo isso? E é uma das matérias que mais me faz falta hoje em dia. Então, a base que a UFMG criou em mim é fortíssima. Eu tenho conhecimento de base muito forte e você só consegue construir um conhecimento avançado se você tem uma base forte. Não se constrói um prédio sem o pavimento inicial. Então, eu acho que a faculdade vem muito agregar nisso, justamente nesse ponto. Você talvez não vai ver uma coisa, porra, eu vou chegar aqui e ver um negócio específico para a minha área. Não, são anos de formação e é extremamente complexo isso. Você vai ficar 10 anos estudando.
Você vai ficar 4 anos estudando sem saber o que você está estudando. São vários pontos e você só consegue conectar isso depois e falar realmente o que isso agregou na sua vida depois que você sai. Por isso que eu falo que a gente só aprende a ser aluno depois que deixa de ser aluno ou vira professor, etc. Justamente por isso, a gente não tem maturidade para entender o que são isso, o que é essa genialidade por trás, o que são esses algoritmos, o que é essa matemática, o que é essa física, o que são essas matérias soltas que você vê e fala, pô, mas eu só queria fazer um jogo. Eu falava direto isso na faculdade. Pô, não aguento, eu queria fazer um jogo. Só quero fazer um jogo, não aguento mais essas matérias. E aí você sai e fala, nossa, mas, porra, aquela matéria me fez falta, eu vou ter que estudar sozinho, sem a ajuda do professor. E você perdendo essa base, é muito mais difícil voltar, entendeu? Você já construiu um pilar acima e é muito mais difícil voltar. Quando a gente tem um professor, é muito mais fácil você construir um conhecimento sólido e depois migrar para uma área de especialidade. Você já está ali no conhecimento sólido e fala assim, nossa, agora é mais fácil. Na verdade, ninguém vai ter a casa pronta sem antes aprender a ser um pouco de engenheiro, né, velho? Tipo assim, eu acho que, pegando o exemplo que você deu, tem que sacar muita matemática antes, muito vetor e tudo, para se chegar a desenhar o boneco. Assim, falando de uma maneira mais direta, tem muito disso, né, cara? A gente passa muito por isso daí. Tem uma outra pergunta do Ricardo aqui, cara. O Ricardo pergunta se o tão quanto que essas coisas de realidade virtual estão longe para a gente. Aí, como... Vou falar usuários mais comuns, usar em casa e tudo. E eu queria colocar a minha opinião e perguntar a sua. Você já falou sobre isso, é extremamente caro. Quando você pega um PlayStation, o PlayStation já não é barato, principalmente que é comprado em dólar, e aí quando você vai comprar o óculos virtual... e aí quando você vai comprar o óculos virtual, você compra outro PlayStation. Graças ao Geldo, que foi me mostrar esse tal de PSVR alguns anos atrás, eu tive que comprar esse PSVR para jogar aqui. Mas, assim, o que eu estou brincando com isso, uma brincadeira séria, é que, cara, se torna um outro videogame. Ou seja, é fato que tem aplicabilidade. É um novo mundo. Eu queria entrar um pouquinho com você nisso, né? Mundo real, mundo virtual. Então, respondendo, eu acho que, assim, ainda é caro. Ponto. Por mais que a gente tenha aqueles óculos que a Google lançou, tem alguns até de papel e tudo que você compra de uma maneira mais descartável, que a gente encaixa ali o celular, é muito para poder ver a introdução ali do que é movimento 360, com aqueles vídeos do YouTube e tal. Eu queria deixar claro que aqui a gente está falando coisas mais deep, mais profundas, né, Rafa? A gente não está falando aqui de criar vídeos 360. Não é isso, é criar jogos mesmo, jogos com um pouco mais de capacidade. Por isso que o Rafa está falando de processamento, de gasto, de estudo. Então, eu acho que ainda é caro. Mas eu vejo que o caminho é esse, porque já tem vários vídeos, tipo o Minority Report aí, que é os médicos operando à distância. Claro que tem a parte da robotização, mas, enfim, você tem uma mistura nesse mundo aí que vai chegar uma hora que a gente vai ter... a gente já falou disso, mas que a gente vai ter realidade virtual misturada com realidade aumentada. Vai ser um treino meio louco aí daqui a um tempo, né, cara? Assim, como é que você vê isso, Rafa? Assim, a evolução disso, né? Para onde que você vê que essas coisas vão se converter? É complicado, é capciosa e complicada essa pergunta, porque eu acho que a realidade virtual surgiu em 2016 com a Oculus Rift, que hoje é da Facebook, né? Surgiu antes, mas assim, a tecnologia que a gente conhece hoje em dia surgiu em 2016. E quando a gente está falando disso, a gente falava de computadores muito poderosos para a época, que hoje ainda são poderosos. Isso atrapalhou um pouco a tecnologia, porque ela começou com uma empresa pequena e só depois ela entrou com o capital do Facebook. Então, isso atrapalha um pouco no processo de disseminar a tecnologia. Eu acho que ela surgiu no momento errado. Eu acho que em 2020 ela seria muito mais bem aceita hoje, vou usar números aqui. Em 2018, só 0,0002% dos computadores na Steam, que é uma plataforma de jogos, conseguiam rodar uma aplicação em realidade virtual. Hoje já está em 2%. Então, os 2% dos usuários hoje
conseguem ter um computador capaz de rodar a realidade virtual. Então, quando você para pensar no período, assim, se 2018 era assim, imagina 2016, era assim, uma pessoa em 1 milhão que tinha capacidade de rodar isso. Então, ainda é uma plataforma impeditiva. Você conseguir um computador que roda a realidade virtual ainda é uma coisa extremamente cara. Além do óculos ser uma coisa extremamente cara, você ainda paga mais caro ainda no computador, 15 mil, 10 mil, 20 mil reais, para conseguir ter uma experiência limitada, porque a tecnologia está no começo. Então, eu acho que isso pode prejudicar um pouco, porque o mundo, infelizmente, ele é capitalista e os retornos neles são muito imediatistas. Investir essa quantidade de dinheiro nas tecnologias talvez seja um tiro no pé, igual várias tecnologias incríveis que a gente viu, como aquela que tinha no Xbox, que detectava seu movimento, etc. São tecnologias que morreram, eram incríveis e que morreram, porque elas estavam à frente do seu tempo. O próprio Google Glass, né, cara? O próprio Google Glass, a gente vê que teve muita propaganda, muito negócio legal e tal, uma mistura aí de aumentada com virtual e tal, mas a gente não viu isso emplacar ainda, né? Ou seja, o que você está falando, e eu estou traduzindo aqui, tentando trazer para mim, existe uma distância muito grande entre software e hardware. Estou falando assim, as indústrias, elas vão ter que chegar uma hora que elas vão ter que se conversar para ter um capital injetado para falar, cara, a gente vai produzir isso em alta escala. Tipo assim, isso fez uma certa diferença no mundo, né? Apesar que eu queria fazer um comentário aqui, que a gente estava conversando mais cedo, e o Gelb que está aí na live, a gente vai fazer uma live com ele na semana que vem, e é um cara que vive o mundo dos jogos, praticamente, né? E a gente conversa muito. E, enfim, o que eu queria chegar é que a indústria de jogos fatura muito mais do que a indústria de cinema, por exemplo. Então, às vezes a gente não tem esse conhecimento. Fala, mas como assim jogos, cara? Jogos ganham esse dinheiro todo. A gente vê os grandes campeonatos de jogos aí distribuindo milhões, enfim. Eu tenho um grande conhecido, que é o Leandro Faria, que trabalha como head de uma empresa em Santa Mônica, não só, a palavra só que diminui, mas fazendo a gestão de times de jogos. E isso é uma profissão também. O que eu quero chegar é que eu te fiz uma pergunta sobre o futuro, e aí a gente entrou em tecnologia. Mas eu não vejo que realidade virtual aumentada vai morrer. Vai ser uma coisa que depende dos mundos se encontrarem e que, de certa forma, ainda no mercado de jogos, não pegou em sua totalidade. A gente vê pelas lojas que vendem jogos, tipo a loja lá da própria PlayStation, a quantidade de jogos que se lançam, jogos normais, sem realidades, e os jogos com realidade. Então, acho que falta um encontro disso ainda. Mas, assim, o mercado de jogos fatura pra caralho, né, bicho? Então, eu queria que a gente explorasse um pouquinho disso aqui. A gente estava falando, como é que os caras ganham dinheiro? Muitas vezes coloca jogo lá de graça, ou 99 centavos, enfim. Como é que eles monetizam isso, cara? O mercado de jogos hoje, principalmente celular, ele migra para um tipo de modelo que a gente chama de freemium, né? Que o jogo é grátis, mas eles estão ganhando dinheiro em cima de você de todas as formas possíveis, seja com propaganda, seja com você gastando dinheiro dentro da plataforma, seja com dados mesmo. Então, assim, a mesma pergunta capciosa que se faz quando você está no Instagram. Como é que o Instagram ganha dinheiro? Como é que o Facebook ganha dinheiro? Se ele é grátis? É propaganda. O marketing é a alma do negócio, infelizmente, hoje em dia, e tudo gera propaganda. O problema disso, hoje, é que, como todo mercado, ele é extremamente competitivo. Quando chegou a esse ponto, ele é um mercado extremamente competitivo. Então, não acredite que você chegar e falar assim, nossa, eu canso de escutar isso, eu tive uma ideia genial, vou fazer aqui. Não acredite que isso é verdade, porque em um mercado tão competitivo assim, às vezes a ideia vale menos do que o marketing. A ideia vale muito menos do que o marketing. Às vezes você vê esses produtos horríveis hoje e fala, nossa, eu tenho aqui um arcabouço aqui, um jogo muito mais legal do que esse aqui que o cara fez. Quando o cara funciona,
Marketing é dinheiro pesado envolvido ali por trás para você baixar o jogo e chamar seu amigo, e aí do seu amigo você faz alguma coisa e aí você compartilha no Facebook, e aí com isso o Facebook gera dados de informação, ele está vendendo seus dados de informação para outra pessoa. Então é uma série de fatores que hoje em dia envolve muito mais do que o desenvolvimento de jogos. É uma coisa que em 2009 não era verdade, no mercado não saturado, em que você sozinho, o desenvolvedor, chegava lá e colocava e não precisava de mais nada. E hoje envolve assim, uma coisa milionária, um dinheiro por trás milionário, agências de marketing, da mesma forma que os youtubers hoje, virar youtuber já não é tão fácil mais que na época que o Felipe Neto começou. Então, quando você pega isso, já tem agências por trás, agências que falam assim, como é que você deve agir aqui, como deve ser a estrutura do seu jogo. Hoje eu falo que o seu projeto, ele é desenvolvido em cima da monetização, e não o contrário. Você não desenvolve um jogo antes de saber como você vai ganhar dinheiro em cima dele. E isso é a mesma coisa para um projeto. Assim, você não começa um projeto sem saber como você monetiza esse projeto. E monetizar o projeto não é chegar lá e falar assim, ele custa R$2. Não. O usuário tem que usar o seu aplicativo, ele tem que se manter usando o seu aplicativo, porque é assim que você ganha dinheiro. E como você vai trazer esse profissional, esse usuário para gastar cada vez mais dinheiro, que está cada vez mais viciado no projeto, cada vez chamando mais gente, talvez, e como o projeto não vai morrer, porque as pessoas cansam rápido, hoje também. Então, assim, é uma área extremamente complexa. É uma sobrevivência diária, né, cara? Eu acho que é uma sobrevivência diária, mas eu vejo que, enfim, o mundo... A gente às vezes pessoas nesse mundo, a gente vê isso muito, até no nosso público mesmo, desenvolvedores e tudo, às vezes é aquela pessoa ali mais pacata, mais na dela e tudo. O que eu estou dizendo é uma pessoa não tão vista nesse ambiente do real, mas lá no virtual, cara, ele é o cara do jogo, é o cara que domina aquele outro mundo. Então, quando a gente trata desse paralelo de mundos virtuais, não só de realidades virtuais, mas de mundos virtuais, é um processo imersivo, é um processo vicioso, né? Então, além de ser um vício que é gostoso, desde Angry Birds até os jogos The Last of Us, enfim, que tem... Eu sou um grande fã desse jogo, para poder a gente fica esperando o jogo ser lançado e tudo, mas é um mundo paralelo, né, cara? A galera vive mundos aí, como se diz, o real é um e o virtual lá praticamente é outro. Ele tem uma vida diferente. Até o nickname é diferente, né? Até ele é identificado muitas vezes pelo seu apelido virtual. Isso é muito interessante. O Libério, cara, que é um professor muito bacana aí, daqui de Minas, um grande parceiro, fez um questionamento, na verdade não um questionamento, uma afirmação que eu concordo com ele, dentro daquilo que eu conheço, que a indústria brasileira sofre muito, a indústria brasileira de games sofre muito perante as mundiais. Tanto que a gente vê, muitas vezes, bons profissionais daqui trabalhando para fora, ou projetos para fora. O mercado de jogos também tem muito disso, né? Profissionais que atuam dentro da empresa, mas que compram serviços separados, às vezes compram pedaços desse jogo no mundo inteiro. Então, ele compra a animação de um cara aqui do Brasil, ele compra um pedaço do seu código, enfim. Onde eu quero chegar é um mercado também colaborativo. Existem as empresas que criam, mas na minha visão, aqui, de leigo a respeito desse assunto, existe uma cadeia colaborativa muito grande também. Ou seja, você não precisa de ser um cara que vai criar um jogo do zero. Você pode ser um cara que colabore com a comunidade e monetize em cima disso, né? Sim, hoje em dia, a comunidade da Unity hoje, que é a ferramenta que a gente usa para desenvolver jogos, tem outras, tá? Estou citando aqui, a gente usa para desenvolver, ela é a maior comunidade do mundo, assim, de desenvolvedores, e um dado interessante é que a própria Unity salvou a Microsoft, a linguagem de programação da Microsoft, porque eles cresceram tanto que hoje a Microsoft é uma linguagem morta, que era o C#, hoje está salva graças ao desenvolvimento do Unity, tanto que eles têm parcerias hoje, assim,
é bem interessante você analisar o poder disso para uma empresa gigantesca como é a Microsoft. Eles tinham um produto morto que foi salvo por uma empresa que desenvolve uma ferramenta de jogos, né? Então, assim, a indústria lá fora, quando a gente fala em jogos, o investimento nisso é muito maior. Então, além de ter mais concursos, se você chegar e desenvolver um jogo que é extremamente caro sozinho, você falir no Brasil e falir na Suécia é completamente diferente. Lá você tem chance de continuar. Aqui não. Aqui não. Você falir no Brasil é um processo muito mais complicado do que no mercado. Então, no mundo, no primeiro mundo. Então, por isso que é tão difícil a competição quando a gente fala lá fora. E é por isso que é tão importante a unificação da comunidade, né? A gente tem a comunidade de desenvolvimento de jogos lá no Facebook, que eu sou moderador, 20 mil membros, e eu bato nessa tecla todo dia. Pô, a gente não tem os investimentos aqui para fazer um jogo AAA, isso não quer dizer que a gente não tem capacidade, os profissionais estão aqui. Só que a fuga de cérebros está acontecendo o tempo inteiro. Então, quando a gente está formando esses profissionais, eles estão indo embora. Com o nosso dinheiro público, a gente está formando profissionais da UFMG super qualificados, eles estão indo embora, como vários aqui que eu conheci, que apareceram na live e foram embora. Os melhores profissionais que eu trabalhei. E você tem muita gente assim, né, Rafa, morando aqui, trabalhando para fora. Estou falando que tem muito disso também. Tem projetos sendo apresentados, teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que muitas vezes não passam aqui pelos investimentos e que leva esse capital para fora. Então, eu acho que o desafio é grande, cara, mas assim, como profissional, principalmente no mundo globalizado do jeito que o recado que eu queria dar é assim, independe de Brasil no sentido de conseguir monetizar para você. Independe de ser um grande criador de jogos, porque você não vai ficar milionário, mas você consegue monetizar, exemplo, criando elementos, né? Eu sei que existem redes aí que você está criando um jogo lá, você precisa de criar cadeira, mesa. Imagina que você está fazendo uma sala onde a pessoa vai entrar. Você não vai desenhar isso tudo do zero, você não vai programar isso tudo do zero. Ou seja, tem alguém criando esses elementos e de certa forma, monetizando em cima disso. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, né, cara? Assim, tem oportunidade nesse mundo, é um mundo crescente que a gente tem e que acho que há um espaço ainda para as formações, né? Eu acho que o principal, como recado, é que os profissionais de jogos, apesar do nome ser desenvolvimento de jogos, não focarem apenas em saber que, vou fazer um jogo. Não, tudo é jogo hoje. A gente atua em todos os setores e com a indústria crescendo, a modernização da indústria, as pessoas começaram a entender que elas nem sabem quem faz aquilo, e quem faz aquilo são os profissionais de jogos. A indústria cada vez mais pede empresas de engenharia para desenvolver realidade aumentada e não compreendem que não são essas empresas que desenvolvem isso, empresas de jogos. Então, cabe aos profissionais de jogos também entender que o caminho deles no Brasil, forte, também é a indústria. Não é só desenvolver jogo ali, não tem só esse caminho. A gente atua em tantas áreas diferentes, a gente é quase o berço da programação, a gente consegue fazer de tudo, já que o profissional de jogos tem a capacidade de usar todos os recursos da computação. Fazer jogos é muito mais difícil, talvez, que programar um outro software mais simples. Então, se você programa jogos, você tem capacidade de fazer outras coisas também. Então, assim, não limite apenas no mercado de jogos. Entenda que tudo é um jogo, que você consegue oferecer soluções que são jogos que as pessoas nem sabem. O próprio Robson é um jogo e as pessoas nem sabem. Ele foi desenvolvido numa ferramenta de jogo ali. O aplicativo do Robson foi desenvolvido numa ferramenta de jogo. Aplicações para ArcelorMittal, para Fiat. As pessoas contratam uma empresa de engenharia e, de repente, elas chegam para a gente e falam assim, nossa, mas como é que vocês conseguiram fazer se nenhuma empresa de engenharia fez? É porque elas são empresas de engenharia, elas têm outras especialidades. Quem é especialista em performance, em saber como um computador funciona, é o profissional de jogos, ele ele atuou nisso na vida inteira e antes ele só servia para jogo,
E hoje tudo é integrado. Todo mundo quer ver uma coisa bonita ali, a indústria precisa de um treinamento real em 3D. Então, assim, isso é profissional de jogo que está fazendo, empresas de jogos, grandes estúdios. Cara. Legal, eu vejo que assim, né, a gente falou, os médicos operando à distância, vai precisar do skill. Então, eu queria, assim, praticamente fechar aqui dizendo que programar para jogos se torna um skill bem amplo, que atua muito no sentido da criatividade, mas que necessariamente não vai desenvolver só jogos. Ele vai desenvolver aplicações, igual você falou, para a indústria, e aí para, às vezes, quem chegou aí agora, usando óculos para poder treinar lugares, para levar o profissional através do virtual em lugares um pouco mais complexos. Exemplo, na arquitetura hoje, quando você pega, você quer mobiliar sua casa e você tem lá a sala, hoje já tem alguns aplicativos que permitem você pegar a poltrona e projetar a poltrona por uma realidade aumentada e você tirar uma foto e mandar aquilo dali para sua esposa ou para o seu marido para poder mostrar para ela, olha, meu amor, estou comprando uma poltrona para você. E aí você manda para ela e ela vai escolher e vai saber se aquilo dali vai ficar legal ou não. Então eu vejo que tem muita saída, mas a principal é ter a criatividade para o negócio. Não adianta só, de certa forma, a gente formar, a gente ter o skill, ter tudo, mas é o grande lema da inovação, né, cara? Partir da invenção. Um bom profissional, ter uma invenção e transformar em uma inovação, talvez esse é o movimento do mundo, um movimento de inovação mundial, de se tornar as coisas novas e transformar isso em negócio. Ô, Rafa, eu queria que você desse seu recado final, cara. Assim, a gente está chegando ao fim, passa muito rápido o tempo. Praticamente 55 minutos, daria para a gente poder falar aqui de um monte de coisa, mas eu queria que você deixasse seu recado final, fique aberto para falar do que você quiser, e queria te agradecer demais aqui pela participação, pelo seu tempo. Eu sei que agora você vai começar a trabalhar do outro lado aí, né? Porque seu dia está começando agora, e aí eu começo a receber umas mensagens 4h30 da manhã, 3h40, com as ideias magníficas. Eu sei que você vai entrar para a caverna aí agora, e vai programar, tenho certeza disso. Inclusive, estou esperando proposta. Amanhã, às 10 da manhã, eu te ligo para tirar da cama. Eu não vou te atender. Enfim, brincadeira, cara. Fala aí para mim, dê seu recado final, bichão. Eu acho que, como toda área, todo profissional que quer entrar nela precisa de dedicação e muito estudo. Não tem como você entrar numa área, qualquer uma que seja, qualquer área de programação, na medicina, na enfermagem, na arquitetura, na engenharia, sem entender que é muito estudo para chegar lá. Você tem uma curva inicial de aprendizagem muito íngreme e depois começa a ficar cada vez mais difícil aprender mais coisas. E aí os novos desafios do mercado vão dizendo o que você aprende, assim, novas tecnologias vão surgindo e você fala, nossa, vou ter que aprender essa nova tecnologia. O que dá para fazer com essa nova tecnologia? O software, ele é a inteligência da tecnologia. A tecnologia é só a ferramenta. Então, quando a gente fala de óculos, talvez o software mais genial esteja ainda sendo desenvolvido, mas a tecnologia está aí como ferramenta. Eu vou usar o exemplo Uber. O Uber foi feito em 2014, 2015, talvez. Há quanto tempo a gente não tinha smartphone? Então, a inteligência está no software. E nós, profissionais da... fazer uma correção. A ideia do Uber é de 2007, em São Francisco. É mesmo? Olha Ou seja, só. Tem um livro que chama Platform Revolution, que conta um pouco dessa história. Mas, enfim, o que eu estou falando é o que você disse, é o time na hora certa, é a tecnologia, é o time na hora a união certa, do software com hardware, né, cara? É acertar aquele momento. O hardware é a ferramenta, então fiquem de olho sempre, porque o mercado, principalmente quando você está pegando essa área de jogos de alta tecnologia, que eu gosto de falar, que a gente está no limiar da tecnologia, trabalhando sempre no topo ou talvez no mais baixo possível, porque isso é legal também. O profissional de jogos, ele trabalha no mais baixo possível ali também, é o cara que tem a capacidade de trabalhar